Senhor, Deus e Pai, somos gratos a Ti, ó Deus querido, por estarmos nesse momento, ó Pai, realizando, ó Deus, esse projeto que está no coração do Teu Filho, ó Deus. Senhor amado, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos proporcionaste, Pai, por termos trabalhado para chegar em paz nos nossos lares, ó Deus queridos, encontrarmos nossa família, Pai. E agora está esse período falando sobre coisas que edificam, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai amado. Deus amado, nós estamos vivendo tempos tão difíceis, Pai, em que as pessoas, ó Pai, preferem virar as costas para Ti, mas mesmo assim existem aqueles que Te adoram em espírito e em verdade e que procuram estar diante de Ti e se apresentar como bem aprovado, Deus. Que o Senhor possa continuar tomando-nos em Tuas mãos, ó Pai querido, que nesta noite nós venhamos ser ferramentas, ó Pai, usadas para o Teu reino, Deus querido. Que o Senhor possa trazer à luz, ó Pai, aqueles que estão ouvindo, que estão assistindo, Pai, aquilo que o Senhor quer falar aos corações, ó Deus. Independente do tema que nós escolhemos, ó Pai, eu sei que também o tema foi colocado por Tua direção, ó Deus, mas eu sei, ó Pai, que o Senhor quer alcançar alguém, ó Pai, em específico, para as mensagens que forem faladas nesta noite, Pai. Então, Deus, que possamos, ó Deus, estar aqui, ó Pai, como ferramentas nas Tuas mãos, ó Pai. Que desapareça todo o ego, Pai, que o Senhor possa fazer presente nos nossos lares, ó Deus querido, desde já, ó Pai querido. Toma-nos em Tuas mãos e abençoa cada um que estiver ouvindo, ó Deus querido. Quer ele tenha tido encontro contigo, ó Deus, ou não, ó Pai, mas que ele venha sentir, ó Pai, no seu coração, para buscar mais e mais a Tua presença, Deus querido. E que vidas venham a ser alcançadas através desse projeto, ó Pai. Jovens, ó Pai querido, edificados para a honra e glória do Teu santo nome, dispostos a levar a Tua mensagem, ó Pai, seja no trabalho, seja na escola, seja nos seus familiares, ó Pai querido, onde quer que esteja, Deus, não venha se envergonhar, ó Pai querido, levar o Teu baluarte, a Tua bandeira, ó Pai querido. Ser conosco, então, em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deus Pai, querido e eterno, te damos graças, nos rendemos, nos lançamos, nos humilhamos aos teus pés e mais uma vez nos colocamos na posição para fazer o teu nome conhecido, para estar aprendendo, Pai, conhecendo a Ti, fazendo-te conhecido, Pai, e sendo conhecido o Senhor. Por isso, Pai, cada coração que entrar aqui nessa live, cada pessoa que estiver conosco, Pai, possa ser tocada pelo Teu Santo Espírito e tudo quanto for falado, muitos possam interagir, muitos possam ser tocados, muitos possam ser tirados daquela dúvida que se tinha, Senhor dos Exércitos, que esse momento seja um momento de mesa, não um momento só de entrevista, mas tenhamos, Pai, a tranquilidade de compreender que nada vem de nós mesmos, mas o Espírito Santo estará a falar aos corações. Abençoa a vida do nosso irmão Eric, abençoa a vida da sua família, abençoa a sua casa, e em nome de Jesus, guarda-nos debaixo de suas potentes mãos. Toma esse momento em tuas mãos, e que para muitos corações possa ser um momento para a eternidade, pois sabemos que aquela palavra semeada, a tua palavra nunca volta vazia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos? Vamos lá. Vamos lá. Só não estou te vendo, cara. Estou me dando aqui, mas não estou te vendo. Ai, começou a história. Agora que começou isso? Não sei se o pessoal que está aí na live está te vendo. Eu até fazer uma brincadeira para botar acender a luz, mas deixa quieto. Achou que tinha faltado luz aqui, né? Não, eu tô te vendo aqui. Eu também estou me vendo, mas pede o pessoal dar um feedback, eles estão conseguindo te ver aí, ou se é só para mim aqui. Não sei se pode ser uma configuração também, que eu sou meio perdido nessas coisas. Pode ser. A Rosângela está vendo nós dois, então beleza. Para seguir. Ó, Leonardo também falou que está vendo nós dois. Da Vanessa também falou que está vendo nós dois, então tá fluindo. Não, dá para seguir então. Se estão vendo a gente, está na benção. Vamos lá, vamos começar. Vamos lá. Pessoal, graça e paz de Cristo. É aquele famoso fala vaza, né? Que acabou se tornando meio que um pequeno bordão em nosso, mas sou grato a Deus pela vida de cada um que já se faz presente aí conosco. Eu peço que os irmãos possam estar convidando mais e mais pessoas para estarem com a gente, pois tenho certeza que o Espírito Santo estará falando ao coração, especificamente de um. Não precisa ser de todos, mas de um.
o que já vai valer muito a pena, pois sabemos que casas, famílias, casamentos são reestruturados quando voltamos ao altar e diante da cruz do Senhor. Então, ó, Live Christ ou Live Christ, né? Diante do Senhor, ao vivo com Cristo, ao vivo com Jesus, ou vivendo o Senhor Jesus. Hoje, o nosso convidado e nosso irmão, vou deixar ele bem à vontade para se apresentar. Nosso tema hoje é sobre louvor e adoração. E eu tenho certeza que isso é dúvida para muita gente, porque pode uns achar que é a mesma coisa, outros achar que são coisas diferentes. Hoje, provavelmente, vamos esclarecer essas coisas. Eu creio que as dúvidas, né, mesmo que surjam, os irmãos possam estar participando aí conosco no chat e fazendo parte também dessa obra evangelística que o Senhor pôs nos nossos corações. Fica à vontade, meu irmão, para se apresentar aí e seguir a vida. Bom, então, primeiramente, graça e paz. Boa noite a aqui que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. Meu nome é Eric, tenho 35 anos, por mais que me dou dizer isso. Sou cristão, graças a Deus, servo do Deus vivo, nascido e criado no berço evangélico, mas tive a revelação do Senhor, aceitei a Jesus também, quando mais novo, novamente durante o decorrer da minha vida. Sou músico, ministro de louvor, né? Na verdade, digo mais que eu tento ser, né? Porque eu sou ferramenta, até porque não costumo, né, estar ministrando em outros lugares, apenas na minha congregação. E é isso. O que eu mais que eu posso falar para me apresentar? Fala que é levita não, pelo amor de Deus. Não, levita não, ainda não, esse dom de levitar ainda não tem. E acho que não vou ter. Não levita, mas tangedor. Tangedor, sim. Glórias a Deus. É mais uma dúvida aí, de repente, para a gente tirar durante a live aí, né? Acho que essa é bem fácil, né? Nada muito surpresa, não. A gente ouve muito isso, na verdade. Né? Verdade. Acaba que, né, vira que meio um jargão, né? A questão do levita. Não, se toca, se canta, é levita. Mas faz parte, são aqueles jargões que vão passando de um para outro, né? Uhum. Quando vai ver, todo mundo tá falando. Vamos lá, vamos seguir então. Vamos começar a brincadeira. Vamos lá. Explica pra gente a diferença entre louvor e adoração, né? Se quiser trazer definição, fica à vontade. Mas mais na intenção também das pessoas compreenderem se são a mesma coisa ou se em algum momento eles se esbarram durante a nossa vida cristã. Bom, vamos lá, né? Geralmente, o louvor e a adoração costumam caminhar muito próximos, né? Eles não são a mesma coisa, mas eles caminham muito próximo um ao outro. Até porque no ato de você adorar, você também dá louvor. Eu peguei uma pequena definiçãozinha aqui, assim, ó. Coloquei assim, para ficar uma coisa mais clara. Louvor, ato de louvar. Elogio tem a ver mais com meritocracia, engrandecimento. Ou seja, podemos dizer que o louvor ele é um elogio, né? O louvor é como se a gente estivesse levantando, elogiando, no nosso caso, como cristãos, louvando a Deus, elogiando a sua grandeza, elogiando a sua bondade, o seu amor. Então, mas o louvor nada mais tem a ver também com a parte de mérito. Tanto que a gente diz, por exemplo, até um pouco bobo, não sei quem passou de ano com notas altíssimas, passou de ano com louvor, ou seja, com mérito, né? Então a gente pode levar a questão do louvor para esse lado, para a questão do engrandecimento. Por isso que nós louvamos a Deus, né? Nós engrandecemos, até meio redundante, engrandecemos a sua grandeza, né? Engrandecemos o seu poder, engrandecemos a sua majestade, né? Já a adoração tem mais a ver com a parte de prestar culto, demonstrar um amor intenso, um sinal de reconhecimento, se prostrar mostrando que aquele que você adora
está acima, é superior, né? Então, por isso que a questão da adoração, né? Quando nós adoramos a Deus, nós estamos colocando Ele no seu devido lugar, nós estamos lhe dando honra, nós estamos lhe dando toda a glória, né? Então, são bem parecidos, são aspectos similares, porém, não são idênticos, não querem dizer exatamente a mesma coisa, né? O louvor ele vai mais para a parte do agradecimento, do elogio, né? De ressaltar a grandeza, a soberania, e já a adoração tem a parte de render-lhe culto, reconhecer, né, Deus, que é o único a quem devemos a adoração, como um superior, como totalmente dependente dele, que não nós dependemos totalmente dele. Eu guardei no meu coração já há bastante tempo, uma vez, uma palavra que você trouxe num ensaio de mensagem de louvor, que falava que quando a gente meio que separava as sílabas ali, né, da palavra adoração, a gente tinha quase que uma frase escrita assim: a dor da ação. É simplesmente você se humilhar, se lançar aos pés do Senhor. É aquela ação que vai te fazer você diminuir. Aquela ação que vai fazer você se lançar, você sentir dor daquilo. Uma ação que você vai ter que... O se humilhar é literalmente isso, né? Você sentir dor por estar reconhecendo que alguém é maior que você. Eu nunca mais esqueci essa palavra. Um ponto importante. A adoração, ela realmente já tem um ponto de humilhação. Porque a gente não adora demonstrando ser superior, né? A gente adora normalmente se rendendo, né? Se prostrando. Até quando fala da parte da rendição, né? A gente vê como um outro exemplo, né? Um pouco bobo, mas em guerra, o país ou quem está em guerra contra outro, quando perde, ele faz o quê? Assina um termo de rendição. Ou seja, reconhecendo que o ganhador da guerra foi superior a ele. Então, a questão também da rendição, né, da humilhação, da prostração, tem a ver com a adoração. Sendo que para nós, cristãos, não é algo humilhante a adoração, muito pelo contrário, é algo prazeroso, é algo satisfatório. Porque a nossa adoração a Ele é justamente reconhecendo porque sem Ele a gente não é nada. Então, por isso que a gente prostra adoração. Inclusive, né, eu até usei isso na pregação durante a semana, que eu estava assistindo uma pregação, foi até acho que do canal do Jesuscope, que falava, né, que o Deus ele exige a nossa única e exclusiva adoração. Ou seja, exige que nós adoramos somente a Ele. E muitos dos pecados têm a ver com, né, adoração a outros deuses, adoração ao egocentrismo, né, a si próprio, adoração, né, a alguma coisa no seu dia a dia. E Deus exige a nossa adoração não é porque, não, eu criei eles, eles têm que me adorar. Não. Não é porque Deus tem uma crise, sei lá, de identidade. Não, eles têm que me adorar, senão eu vou ficar triste. Não tem nada a ver com isso. Deus exige a nossa adoração justamente por amor. Bom, mas como assim é essa adoração? A gente tem que adorá-lo somente a Ele e ainda por cima é uma demonstração de amor dele para com a gente. Porque quando a gente adora a Deus, né, Deus está evitando que a gente coloque outras coisas como grande na nossa vida e acabe se autodestruindo. Sim. Acho que foi até um dos motivos, né, de que Israel se perdeu bastante aí. A gente pega o Antigo Testamento e vamos dizer que 90% das vezes que Israel veio para cativeiro ou se perdeu na mão do inimigo foi porque a adoração deles estava ligada a outros deuses, a coisas totalmente fora do que Deus tinha colocado. Né? Exatamente. Tanto que, né, até a questão da passagem do bezerro de ouro, né, lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 1 a 4, vai falar: Moisés estava demorando um pouquinho mais no monte. O que o povo faz? Pega Arão, que era o sacerdote, e intima ele a construir um Deus para que eles adorassem. Ou seja, Deus mostra essa bondade para o povo o tempo todo, né? No deserto, Deus
faz a coluna de nuvem para que eles não sofram calor extremo, uma coluna de fogo para que eles não passem frio extremo no deserto, permite que eles tenham um alimento fresquinho todo santo dia, que era o maná, as codornizes, e mesmo assim, na primeira oportunidade, o que o povo faz? Quando sai a liderança, procura um outro Deus para adorar, se rebelando contra Deus. Por isso que ficou rodando 40 anos no deserto. Exatamente. Vamos lá, vamos aproveitar aí para a gente já partir, andar um pouquinho mais. Quanto à adoração, né? O que você acha que tem faltado hoje na nossa geração para sermos aquele que o Pai procura, que o adore em espírito e em verdade, né? A gente tem até aquela passagem lá de João 4, etc. O que tem faltado alguma coisa ou você acha que já está o suficiente? Vamos falar assim. Olha, eu acabo acompanhando muitas coisas na rede social, pregação, alguns pastores falando. Eu ouvi uma pregação da pastora Helena Tanuri que falou uma coisa que me chamou muita atenção. Eu até compartilhei no grupo do Ministério de Louvor da minha igreja. Sabe o que tem acontecido ultimamente? O ato do momento, que seria o momento para adoração, tornou-se como, em vez de ser algo, né, direcionado a Deus, tornou-se como meio que uma atração, né? Em vez de as pessoas aproveitarem aquele momento para realmente adorar, eles têm sido meros assistentes, como quem vai para um show para poder admirar tal cantor cantando, como quem vai a algum evento, né, para poder assim assistir, sendo que o momento de adoração não vou dizer tanto assim tanto na igreja, né, até porque a adoração nossa ela tem que ser rotineira no nosso dia a dia. A gente não adora Deus apenas com um momento de louvor, né, mas assim como também a gente está falando de louvor junto com a adoração, acaba que muitos têm se preocupado com performance mais do que com a parte espiritual. Não quer dizer que porque caso a gente tem que louvar de qualquer jeito, sem ensaio, cantar de qualquer jeito, né? Até, colocaram aqui, filma ao invés de adorar. Realmente, um momento que era para ter, né? Para você estar em espírito, né? Exaltando ao Senhor, louvando ao Senhor, o adorando, né? De verdade. Acabou se preocupando mais em performance, né? E saber se está sendo cantado direito, em não errar a letra, em colocar as vozes encaixadas, né? Se o instrumento está alto, se o instrumento está baixo. Não que isso não seja importante, até porque se é algo feito de qualquer maneira, ele tira a adoração, porque as pessoas vão começar a prestar atenção, né, em algo que vai estar ruim. Mas não se coloca performance acima da espiritualidade. Porque quando você se preocupa muito com performance, você tira o lugar do Espírito Santo agir porque você quer demonstrar uma coisa. Sendo que a gente não precisa demonstrar, né? A gente precisa, de fato, adorar, se entregar. A gente já passa um período tão corrido, né? Um corre-corre tão grande, que às vezes é trabalho, é faculdade, é filho, etc., boletos. Aquele pequeno momento, aquele pequeno momento, né, que deveria ser único e exclusivamente para adoração, acaba, ao invés de ser algo compartilhado, acaba sendo algo assistido. E isso acaba realmente tirando o foco. Porque se você se preocupa em assistir, você não vai estar entregue, você está menos um assistente, não um adorador. As pessoas estão indo preocupadas em participar, né? Fazer parte de um culto, e não de fazer o culto ao Senhor, né? Que nada mais, nada menos. Rapaz, eu digo mais assistir. Em assistir, como quem assiste uma novela, como quem assiste um jogo de futebol, como quem assiste algum entretenimento. Isso é muito, muito. É complicado. Vamos lá, vamos seguir. E para assim, então aproveitando a oportunidade aí, já que a gente falou um pouquinho de tudo, né? O que é ter uma vida de adoração? Qual o objetivo da gente ter uma vida de adoração? É só o momento na igreja?
É só o momento entre irmãos? Vamos lá. Uma vida de adoração. Tá? Nós fomos criados para a honra e glória do Senhor e para o adorá-lo. Então, a vida de adoração parte de você justamente, não com louvor apenas, mas também com seus atos. O momento da sua devocional, o momento de você falar realmente com Deus, tudo isso faz parte da adoração, porque até o ato de orar é uma forma de adoração. Porque você, quando ora, você está falando com Deus, seu Pai, seu amigo, e que Ele é grande e pode atender, e pode também te ouvir. Então, às vezes a gente pensa que só o momento na igreja é um momento de adoração, mas às vezes a gente está compartilhando uma palavra com um amigo, numa roda de conversa, é adoração. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa dentro de casa, cantarolando louvores, é adoração. Às vezes a gente tem um momento em paz com o seu vizinho, é adoração. Às vezes uma ajuda a alguém necessitado também é adoração. Porque até essas coisas que parecem ser pequenas, né, elas refletem Cristo em você. Ou seja, refletem a quem você adora. E é uma forma de mostrar que também Cristo está em você, o que é uma adoração. A gente não vai imitar alguém que a gente não tem respeito, que a gente não ama, que a gente não considera. A gente não vai imitar uma pessoa pelo simples fato de imitar. Quando Paulo diz que nós temos que ser imitadores de Cristo, também imitar a Cristo é uma forma de adorar a Deus, porque você está mostrando que você imita alguém que você adora. Ou seja, você quer ser como Cristo, porque você o adora. Então, até as pequenas coisas, elas fazem parte da adoração. Por menores que eles sejam. Às vezes, um pequeno ato de bondade, se for de coração, não for algo para você se aparecer, ou apenas para mostrar que está fazendo mais que você faz de coração, também é uma forma de adoração, porque está refletindo o Deus que você serve. Sim, sim. Perfeito, perfeito. As pessoas precisam, acho, também compreender, de uma vez por todas, que a adoração não é só um momento, né, cara? Muitos se prendem muito ao templo. A gente está até conversando com a minha esposa a respeito disso, que a gente vê determinadas reuniões ou as pessoas conversando assim, elas estão muito preocupadas com cultos, estão muito preocupadas com festividades, estão muito preocupadas em visitar outras igrejas, mas você vê poucas que estão preocupadas em chamar determinada pessoa para conversar, emprestar o ombro para aquela pessoa chorar e você chorar junto, ou fazer um momento de oração, ou ter, como tu falou no início da tua fala aí, a respeito da devocional. Pô, a devocional é uma adoração absurda. Você começar o teu dia orando, meditando na palavra, cantando um hino, você está entregando o seu dia nas mãos do Senhor. Uma forma de adoração, às vezes tu está no restaurante e você está orando pelo alimento ali, pelo pão de cada dia, as pessoas já estão olhando para você. E a gente, mesmo, vamos falar assim, que nem minha mãe usa, burro velho, mesmo antigo, né? Você ainda sente uma vergonhinha, assim, caraca, será que vão ficar me olhando? Mas já é um grande testemunho, né? A gente fazer essas formas, fazer essas simples formas de adoração que não se prende só ao templo, mas ao tempo todo na nossa vida. Em tudo que nós fazemos, nós devemos estar adorando o Senhor, como tu falou. Estamos refletindo a imagem daquele qual nos salvou, né? Então, Sim. tudo é... E não tem forma maior de adoração, cara, a Deus, do que você mostrar que Ele habita em você. Não tem forma maior de adoração do que você refletir aquilo que você adora. E detalhe, também querer que outras pessoas compartilhem isso, né? Não apenas uma adoração egoísta, mas sim trazer que outros o adorem com você, né? Porque é muito importante você ter o seu momento de adoração, muito importante mesmo. Mas você querer que outros também adorem, né? Que outros conheçam o porquê você adora a Deus, também é uma forma de adoração, porque você está trazendo mais pessoas para adorar junto com você, que também é uma forma de adoração. muito tudo, né? Vamos aproveitar esse momento aqui até para
agradecer os que estão aqui no momento. Ó, temos a honra aí do nosso irmão Cleverson, minha mãe, Opa! ou a presbítero Jonas ou a missionária Roberta, nunca sei quem está, eles sempre se identificam aqui no início. É porque é o Instagram da marcenaria. Meu pai, sua esposa e nosso amigo Vitor Matheus aí, que só tá esperando você trocar um Fernandinho ou trazer na arca. Até o Usar que final. vai sair, nem perde tempo não. Aproveitando só esse momento que a gente, de agradecimento, né, para a gente fazer esse intervalo para entrar no segundo bloco. É a missionária Roberta que está aí com a gente. Cuidado, vai vir pergunta difícil, hein? Ih, rapaz! Deixar a Bíblia aqui já aberta aqui, ó, qualquer coisa, já corre direto para a Bíblia. Já dá mole, não. Fica esperto aí. Vamos lá, nosso momento. Confere aí, Bereano. Que passagem você separou para a gente aí? Dentro do nosso Vamos lá. tempo, que você acha que tocou teu coração, que tem a ver com o que a gente está falando? Rapaz, por incrível que pareça, essa semana na minha igreja foi o culto jovem e o tema também foi sobre adoração. Então eu separei um dos versículos que foi o versículo tema, que está em Salmos, capítulo 29. Na verdade, o livro todo de Salmos, né, são cânticos de adoração. Sim. Se você parar para perceber, o livro todo de Salmos são hinos, né? É porque nós não temos o costume de cantá-lo. Mas eu imagino o povo de Israel cantando. A maioria desses louvores aqui. Não tem um louvor bonito aqui, hein? Mas vamos lá. O Salmo 29, 2, que diz assim. Não, peraí que eu estou confundindo. É que eu estou usando a outra Bíblia. Aí eu estou me confundindo. É esse mesmo. Salmo 29, verso 1 e 2, que diz assim: Honrem o Senhor, seres celestiais. Honrem o Senhor por sua glória e força. Honrem o Senhor pela glória de seu nome. Adorem o Senhor no esplendor de sua santidade. E também Romanos, esse é até mais conhecido, o capítulo 11, que são os versos do 33 ao 36, muito conhecido. Como são grandes as riquezas. Essa aqui é até a minha versão, né? Minha versão é um pouquinho diferente. Mas diz assim, ó: como são as grandes riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Glória. Cuidado aí pro Vitor Matheus não pedir para você cantar a música que a filha do Fernandinho fez, que canta exatamente, especificamente essa passagem aí de Romanos. Ficou muito boa, mas ele tá demorando aqui, eu tô até assustado. Rapaz. Oi? Não, até tinha separado também João 4:23, mas já tocou no início, né? Mas chegando a hora, de fato, chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Já foi até citado. Não, perfeito, perfeito. São passagens únicas e maravilhosas que, assim como tu falou, o livro de Salmos, em grande parte, sejam salmos de dor, salmos de alegria, de vitória, salmo de bênção, salmo de dificuldade, mas ainda assim tu vê que a essência do nosso Senhor foi sempre inspirar pessoas para estar, seja no louvor ou qualquer outra forma de adoração, entregando, né, o nosso melhor a Ele. Fomos criados com esse propósito, né? Entregar dele, por Ele, para Ele. Então, até o ato de nós adorarmos, Ele nos enche para que volte para Ele. Então, olha como maravilhoso é, né?
Com certeza. Agora vem a polêmica. É a polêmica de leve agora. Tava demorando. Essa pergunta acho que tu vai gostar um pouquinho. Vamos lá. Quanto aos louvores, eu falei acima lá quanto à adoração, mas agora quanto aos louvores. O que você está achando dessa onda worship dos dias atuais em relação ao tratamento com os hinos antigamente, né? Seja em letra, arranjo, dedicação. Qual a tua opinião aí disso? Rapaz, essa parte vai incomodar um pouquinho a galerinha aí, né? Falar de worship é mexer no mim de vez, cara. Né? Bom, mas vamos lá. A verdade é que essa onda worship, né, ela já existe há muito tempo. Ela só veio, né, para o Brasil, né, há pouco tempo, tal, popularizou, revolucionou, né? Só que assim, tem worships e worships, né? Tem worships que são baseados na palavra, que tem uma letra muito bonita, né? Que é que se procurar no Evangelho a gente encontra citações dentro da palavra, né? Que é todo louvor deve ser, né? Mas tem alguns que são apenas umas meras repetições, né? Que não falam muita coisa, né? Isso Vão acaba ser incomodando um cancelados. pouco, né? Porque se até a palavra de Deus diz para quando a gente orar, não orar com vãs repetições, por que a gente tem que ficar repetindo sempre, né, 79 vezes a mesma coisa, né? Isso é um pouquinho que pega. E assim, o worship também ele tem a particularidade, né, das harmonias, né, agora falando, né, parte musical mesmo, né, porque a música ela tem um poder profundo de tocar, de mexer com o nosso sentimentalismo, quase que não sai, né? E muitos desses worship que a gente vê hoje em dia, eles têm as harmonias preparadas já para a pessoa ficar emocionada, né? Ambientação, né? É. Ó, só para dar uma demonstração, vou fazer uma sequência aqui que com certeza gera alguma coisa. 4 notas. Isso aqui dá para fazer um worship. Só. Se eu ficar Um acorde menor, acabou. repetindo 75 vezes isso aqui, já gera um worship. Né? O que eu fiz? Uma sequência de harmonia aqui, musicalmente falando, que ela já começa a já dar uns arrepios, ela já puxa a gente para um lado. Porque musicalmente falando, é algo que mexe com o nosso sentimentalismo. Aí acaba assim, gerando uma galera que ao invés de louvar, só fica emocionada. Né? E isso é algo ruim. Né? Porque a emoção, ela vem de dentro da gente. A emoção ela é algo, né, que vem da psique humana, né, e faz com que a gente, quando está emocionado, faça certas coisas por impulso, não por realmente estar sentindo o que tem que se sentir, na verdade, né? Então, para mim, o problema dos worships é justamente esses que são vazios, tá? Como eu falei, tem worships e worships. Mas aqueles que tem duas frases, repete 85 vezes e fica só se valendo da ambientação musical, né? Botam aqueles efeitos que fica, né? O ambiente, aquele negócio e tal. Desculpa, enche aquele reverb, aquele negócio que é repetido, reverberando e tal, que parece quase que um mantra, né? E faz a pessoa ficar só repetindo e gera mais emoção do que realmente adoração. Aí a pessoa chora, a pessoa se debulha, aí gera uma reação triste, né? Que a pessoa chega na hora, lembra de tudo que aconteceu de ruim na semana, e aí começa a chorar. Não, aquela pessoa ali tá adorando pra caramba, olha como chora. Quando é uma mera emoção, né? E isso acaba meio que, né, gerando pessoas emocionadas, não adoradores de verdade. Mas como eu disse, tem worships e worships, né? Eu acredito assim que assim como o rock
é o ápice da guitarra. O charme é o ápice do contrabaixo. E o worship foi criado para o baterista sobressair, né? Eu tô esperando as perguntas ali, eu não sei se o pessoal tá com medo, mas é para gerar polêmica mesmo. Vamos participar. Chega mais, o Eric tá preparado. Vou falar? Mas Vai. vou te O falar. worship veio para deixar o tecladista preguiçoso. Sabia? Eu esqueci do nome do... Ah, Qual é o fala. nome do efeito lá no teclado lá, que é só você segurou a tecla e não precisa de mais nada. É o pad. É o famoso pad. Pad. É, pois é. Aí você larga lá, bota uma moeda, bota uma Pode carteira, deixar um celular em cima de 2 horas só em uma nota. E o restante fazendo o restante. Rapaz, mas realmente, o worship veio para deixar o tecladista preguiçoso, cara. Porque o cara fica ali, ó, com a mãozinha assim, ó. Assim, ó, sentado no teclado. Parado. Deixa rolar. Vai rolando. Isso pode me dar 72 músicas, uma atrás da outra, que vai, ó. E vai nisso, vai 3 horas de culto, fica 10 minutos pra palavra. Ih, ó, adianta as coisas não, hein? Pelo amor de Deus. Ó, o pessoal tá falando que tá demorando pra gente falar isso aqui. Outro falando que a gente polemizou de vez. Bernardo falando que a gente fez de propósito, Bernardo. Bernardo já é o meu baterista que desaprendeu todos os outros ritmos. Agora ele quer botar worship em tudo que é música. Deixa ele. Ele. Vamos ver onde ele vai parar com isso. Mas sabe que uma coisa também de que eu, como eu falei lá no começo, né? Fico triste, mas tenho 35 anos. Nesse tempo todo, uma boa parte dele foi tendo música na igreja. Sabe a dificuldade que é tu ver um louvor de júbilo numa igreja? Tu não acha, cara? As pessoas só querem chorar, ninguém quer mais celebrar. Botei dois. Lembra que eu tava comentando contigo? Coloquei 2 louvores do último disco do Fernandinho. Lembro. Lá no nosso último congresso jovem que teve aí. E o pessoal ainda fica meio travado, assim, para conseguir jubilar, né? Pular. Eu mesmo sou tímido pra caramba. Mas determinadas coisas, assim, eu ainda consigo me soltar um pouco. Porque a guitarra ali, às vezes, a gente tá ali parado e abaixou a cabeça, você a guitarra, não precisa olhar mais pra ninguém. Sim, mas o pessoal que tá cantando, entendeu? E aí fica assim, que o pessoal, caraca, lá fora você pulava, dançava, tem até a música da Daniela Cristina que ela fala, vocês davam volta no quarteirão, e aqui a gente fala Deus de poder. Não esqueça essa administração. Mas a gente fazia tanta coisa doida, né, cara? Passava umas vergonhas sem nem querer saber. E parece que é tão difícil as pessoas realmente se lançarem aos pés do Senhor, não só louvar, mas o ato de adorar. Parece que as pessoas têm vergonha, sentem medo, não sei. É estranho, muito estranho. Pô, sou do tempo, cara, que começava a cantar um par da direita para a esquerda, por todo lado, todo mundo fechava o corredor e começava para a direita, para a esquerda, para minha frente, para trás, por todo lado. Daqui a pouco vai se manifestar aqui, ó, embaixo, ó, na caixinha. Vou ler isso aqui. Mas, poxa, eu sou dessa época que a gente começava a tocar, cantar, o pessoal vinha. Né? Agora, um tempo atrás, a gente foi cantar um Vem, Senhor, enche este lugar. O pessoal não vinha, cara. O pessoal que não... Uma geração que não conhece videira. Como é que pode isso, cara? Pois é. Como é que você é crente e não conhece videira? Eu apanhei para aprender a tocar, mas depois que eu vi era tão fácil, eu falei, eu sou ridículo. Rapaz, hoje, já lançaram mais uma polêmica aqui. Hoje em dia só se dança TikTok. Parece que não tem vergonha, não. Me lembrou do presbítero lá da igreja, lá, uma vez pregando, o pessoal zoa pra caramba. Né? Essa geração TikTok! É muito bom, muito bom. Vamos lá. Deixa eu fechar então essa nossa polêmica. Que a pessoa tem gente que se lança do jeito que se sente à vontade. Não, eu concordo assim. Realmente, não vou querer que uma pessoa que é um pouco mais tímida, mais coisa, se lance. Mas assim, eu digo no geral. Não é assim, um ou outro. Mas assim, antigamente, quando a gente estava falando dessa parte de louvor, é porque realmente as pessoas não sabem mais jubilar, cara. As pessoas não parece que não tem mais alegria de cantar. Não canta mais com alegria. Parece que depois te botaram a nota triste, só quer cantar, só quer chorar. Entendeu?
E isso que pega. É. Porque realmente, beleza, não vamos sair dançando dentro da igreja. A gente até usou isso como exemplo, porque realmente, né, faz parte da minha adolescência, da minha mocidade. Mas assim, as pessoas, tu começa a tocar um louvor um pouco mais animado, fica todo mundo olhando pra tu com cara de tacho. Nem na palminha que a tia não bate palma, porque tipo assim, não gosto de louvor assim, não. Aquela palminha fora do ritmo, né? Normal. Pô, faz parte. É a forma de jubilar. Entendeu? Se a adoração exalta a Deus pela sua grandeza, o júbilo, ele é um agradecimento por tudo que Deus faz por nós sem a gente merecer, cara. Miriam, né? Miriam, Exatamente. 40 de vitória. Lá o povo passou pelo Mar Vermelho e tudo mais. Ou Davi, o próprio Davi dançando também, né? Entre tantas e tantas oportunidades. Então, o júbilo, ele faz parte da liturgia do cristão. A gente tem que... O júbilo é a nossa forma de expressar a alegria por servir a Deus. Porque o povo lá de fora já acha que a gente é meio para baixo. Aí você ainda não jubila, aí que o pessoal vai que é para baixo mesmo. Entendeu? Não estou falando que isso justifica, assim, apenas uma comparação, né? Mas o povo tem que ser um povo alegre, a gente tem que, enfim, adorar a Deus, louvar e tem que ter júbilo. A gente tem que mostrar para as pessoas, tem que contagiar com a alegria de servir a Cristo, porque o povo que serve a Deus é um povo alegre. Isso aí. Um povo que pode estar sofrendo o que for, pode estar passando dificuldades que for, mas mesmo assim não tira o sorriso do rosto, porque Jesus é a nossa alegria. Isso aí. Perfeito. Citaram até aqui o Se Liga. Lembra do Se Liga? Lembro. Botaram aqui também o Mil Graus. Poxa. Aí aproveitando até o ensejo aí de alguns hinos, aproveitando assim, mas meio que polêmico, né? Mas nem tanto assim quanto a pergunta anterior. Você acha que atualmente as pessoas estão se aproveitando aí da indústria musical, da facilidade que está se tendo para se fazer uma música para ganhar simplesmente dinheiro e não adorar a Deus? Rapaz, isso é uma coisa que me deixa triste, muito triste. Não é algo recente, né? Até porque se a gente puxar no histórico, os maiores nomes da indústria musical, tanto vocal quanto na parte instrumental, a grande maioria saiu de dentro de uma igreja, né? Uhum. E isso me deixa muito triste, porque assim, eu vejo pessoas com um potencial infinito, né, para louvar e agradecer o nome do Senhor, e acabam primeiro se rendem à indústria, né, porque infelizmente a indústria é o que mais corrompe, né? Quando a pessoa começa a ver cifra, começa o olho piscar e começa a subir dinheiro e esquece, né? Mas assim, eu digo assim, porque realmente a indústria musical, principalmente no meio gospel, tornou-se um palco gigantesco para todo tipo de artista, não adorador. Por que eu falo isso com tristeza? Porque Deus dá o dom, ele dá o dom como presente, né? Mas se for um presente eu posso usar como eu quiser. Sim, mas Deus deu o presente para que com ele você possa impactar outras pessoas. Então eu fico triste quando vejo outras pessoas assim. E o pior de tudo, a gente vive uma geração tão complicada que às vezes a pessoa começa no gospel, né, na parte do meio evangélico, e vira a cabeça de um jeito tão absurdo que vai para o lado totalmente oposto da força, né? Quem foi um Star Wars aí vai entender. Que começa no lado bom, daqui a pouco vai para o outro lado. Temos nomes aí muito conhecidos, que estavam na mídia agora estourados, como o J.A., que tinha um potencial incrível, totalmente desperdiçado. Priscila Alcântara, né? A Priscila Alcântara, ela conseguiu fazer uma coisa que parecia ser muito difícil, que foi converter o Yuji, a geração do PlayStation 2, né, do japonês do PlayStation, todo mundo vai lembrar. E enquanto a Priscila ia para a igreja, o Yuji, ele ia pro lado errado, para os prazeres da vida, né, para as coisas erradas. Agora, hoje, a gente vê o Yuji dando testemunho de vida
da sua conversão, de quanto Deus transformou a vida dele, a família dele, e ver a Priscila, que foi quem foi o canal para ele se converter, perdida. Uma coisa triste. É muito triste mesmo. Ah, Triste. a gente E vê esse isso é uma coisa programa, né? complicada. Esse The Voice da vida aí, né? Cheio de exemplo disso. É só tu parar e assistir meia hora de um The Voice, cara. Tu vai ver a maioria. E o que tem mais, o que machuca mais, o Kids. Tu vê um monte de criança louvando na igreja, coral da igreja. Aí quando vai ver, tá onde? Primeira Né? oportunidade. Cantando música secular e querendo entrar para a indústria de qualquer forma, né? O É dinheiro. complicado. Ah, o dinheiro. É, Vamos mas lá. de todos nós, né? Vamos lá. Vamos. Nosso momento, né? Papo de fariseu. Pra gente entrar no nosso bloco final aí. O que tu separou pra gente aí de dito popular, heresia, ou aqueles hinos maravilhosos que não tem nada a ver com nada? Já, Pois é, né? já posso falar o meu? Pode, vai. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Eita terra, ó, o violão até falou sozinho. Hebreus Bom. capítulo 11, se eu não me engano. Tem lá, não me lembro o versículo, se eu me recordo bem, se eu não me engano, é Hebreus capítulo 11, versículo 16. Deixa eu já correr aqui. Tá abrindo ele aqui. Hebreus 11, 13 diz: todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, depois de você colocar uma prateleira lá de heróis da fé, vem essa declaração: todos estes morreram sem que terem recebido a promessa. E aí? Por onde a gente corre? Já começou com um bom, né? Eu já vou pegar um pouquinho mais pesado. Separei aqui o clássico da ICB do ano 2007 até 2010, por aí. Sabor de mel. Aquele mel com sabor de fel, né? Aquele mel salgado que faz mais mal do que bem. Ele A não é verdade daquela da amada que tá atrás dos. Ele não é da Flor de Lis, não, né? É da Maris? É da Maris. Confundi aqui. Não, esse mesmo do sabor de mel é da Damares também, pô. Esse Não, então, sabor isso que de eu tô mel. falando. Eu confundi aqui, na verdade. Ou seja, é a música do puro revanchismo, né? A música do egocentrismo, né? A música que mais vale o ímpio ver a minha vitória do que o ímpio conhecer o Deus que eu sirvo, né? Mais vale o ímpio estar na plateia, estar no palco aparecendo e Jesus está escondido, né? Triste, muito triste. Muito complicado. Tem outro? Vamos lá, fala outro aí. Tem um que a minha esposa fala bastante, como é. A da Cassiane, do alimento. Deus não rejeita oração, Deus oração não é rejeita alimento. o coração. Nunca vi um justo sem resposta. Ou aquela, nunca vi um justo sem resposta. Pois é. Aí, Deus Vitor agora é Matheus obrigado de comentou toda disso oração. também. Pra mim, o pior é Subacruz. Qual? Ela tá falando junto aqui, a vacilona. E comenta aí, cara. Ai, Eu Senhor. preparei uma classe aqui, ó. Ah. Bota aqui é pro Vitor, ó. És Deus de perto e não de longe. Ele vai sair. É Deus de perto e também de longe? Ou se não, aquela. Como assim? É Deus só perto, não tá longe, não é Deus? Explica aí. Ou aquela É assim, que eu ó. esqueci a referência bíblica aqui, eu não anotei as referências, dei mole. Fui menino. Não, fica tranquilo. Eu acho ainda pior quando a igreja toda adora, sem saber às vezes o que está falando. Às vezes não é nem por heresia, realmente por não saber a forma que está sendo colocado. Aquela, por exemplo. Sim. Restitui. Restitui eu quero de volta que é meu. O que nós temos
que nós merecemos, assim, que a gente realmente merecia de volta, se não fosse Cristo? O inferno. Com Restitui certeza. o cara de volta que é meu. A única coisa que a gente tem merecimento é o inferno, o resto é graça. Entendeu? A verdade é que, assim, não fazem só isso em louvores, né? Até em pregações, eles pegam um certo trecho que eles acham que vai falar fundo, né? E acabam deturpando o real sentido do que tem que ser passado, né? O Vitor até colocou ali, ó, tem que entender o sentido do que foi falado, né? Do porquê do Deus de perto e não de longe, né? Tem a ver com proximidade, por estar junto, né? Um Deus acessível. Tá, mas filho, a verdade é que assim como a pregação, a palavra, o louvor, ele tem que ser objetivo. Ele não pode ser muito subjetivo, entendeu? A gente não pode ter um louvor que tem que ser interpretado, né? Assim como também não pode ter uma palavra, uma pregação que precisa de interpretação. Porque a interpretação, quase que não sai. A interpretação, né, depende de cada pessoa. Eu posso interpretar do jeito, você pode interpretar de outro jeito. Não é verdade? Sim. Então, a palavra tem que ser objetiva. Assim como os louvores eles têm que ser objetivos. Porque quando abre parte para a interpretação, a gente pode interpretar da forma que nos convenha. Sim. E nessa brincadeira de interpretação, e até que ó, falta a Bíblia, falta a palavra genuína que minha mãe comentou aqui. E até o que a Dani colocou aqui, ó, quem quer a vida suba a cruz, quer ter uma parte de um hino que também tem que trazer na arca. O Vitor Matheus sai daqui chateado, só tem que trazer na arca sendo julgado aqui. Os nossos cultos hoje, aproveitando, né? Os nossos cultos hoje têm sido inflamados por muitos hinos e pouca palavra. O que você acha? E isso, de alguma forma, se sim, né? Isso vai prejudicar a igreja de alguma forma? Então, vamos lá. Separar por partes. Eita, bati. Deixa eu tirar o violão aqui, tô batendo em toda a parede. A verdade é que, assim, tem gente que fala, a palavra ela é a parte mais importante do culto. Concordo plenamente. O louvor também é importante? Também é importante. Só que, assim, a gente tem que ter o equilíbrio. Porque o momento de adoração, ele é importante. Como eu falei, existem muitas pessoas que acabam, né, deixando para adorar, por mais que, assim, se derramar, vamos colocar, para se derramar naquele momento, né, com os louvores, né? Mas só que a palavra também precisa ser pregada. Porque se o louvor fosse mais importante do que a palavra, a Bíblia inteira ia ser só salmos, né? Nós temos um livro de cânticos, né? Embora tenha Cantares de Salomão também, mas estou falando assim de cânticos de júbilo, né? Louvor. E temos a Bíblia inteira que é revelando a palavra. E até esses cânticos de salmos, a palavra de Deus está sendo revelada neles também. Então, não adianta ter um culto inteiro só de louvor e deixar 10 minutinhos para a palavra, aquela palavra corrida que quando o preletor está começando a chegar na mensagem que tem que ser passada, acabou o tempo. Entendeu? Sim, é complicado. E isso de alguma forma você acha que... Acho que prejudica, né? Pelo que deu para entender, acaba tornando a igreja meio rasa, né? Superficial, né? Pois é, o povo padece por falta de conhecimento, né? Isso é a mais pura verdade. E vou te falar, não padece só também por falta de excesso de louvor e falta de palavra, não. Mas também por falta de palavras divinamente inspiradas, né? Eu sei que foge um pouquinho do tema, mas também não adianta tu ter 1 hora de palavra, 1 hora de falácias. 1 hora do que aconteceu com você, 1 hora de palavra motivacional, 1 hora de palavra que diz que você é o centro da vontade de Deus, a menina dos olhos de Deus, que o inimigo não te toca, né? Só inflamando o ego da pessoa, deixando ela mais egocêntrica. O culto, a liturgia do culto, ela tem que ser dosada, entendeu? Beijo, prima. Também tô com saudade de você. Muito tempo que eu não te vejo. Você tá devendo uma visita, hein? Um recadinho aqui no meio do assunto.
Não, fica tranquilo. Segue. Nós não está falando. A liturgia do culto ela tem que ser dosada. Ela tem que ter sim um momento do louvor, do júbilo, né, da demonstração de alegria, né? Mas também tem que ter uma palavra devidamente inspirada. Não uma palavra só para poder massagear o nosso ego, do que a gente quer ouvir, mas sim uma palavra daquilo que a gente precisa ouvir. Né? E também não adianta só um culto, né? Um culto de louvor e adoração. É necessário também uma escola bíblica, um discipulado, um acompanhamento, né? Sim. Um devocional. Tudo isso é importante, entendeu? Porque senão acaba a gente centralizando só naquelas 2 horas de culto, acabou aquilo ali, acabou. Né? Aí se tem palavra, você só fica remando aquela palavra na segunda-feira, na terça-feira tu já lembrou dos seus afazeres, já deixou pra lá, já na terça-feira tu não lembra mais o que foi pregar no domingo. E se bobear na segunda, já não lembra. Chega em casa e pergunta, a pessoa nem sabe mais. Infelizmente. Até aproveitando aí tua esposa também quer polemizar aqui, eu estou mais preocupado em agradar os ouvintes e não em adorar a Deus. Isso é um fato, né? Isso é um fato que a gente precisa realmente estar bastante atento, porque a hora que a gente vê caminhando para isso é a hora de a gente começar a ser levantado com voz profética. E a voz profética, eu digo, não voz que profetiza pensando coisas à frente, mas a voz que tem coragem de abrir a boca para levantar e ver que no altar estão tendo coisas que estão contrárias à palavra. Esse é o profeta que era levantado antigamente. Na hora que Herodes começou a querer ficar lá com a esposa do... Com a esposa não, com a filha... Herodias, eu não lembro qual é o grau de parentesco. Mas João Batista foi e levantou a voz lá para colocar, né? A hora que Acabe e Jezabel começaram a querer tomar conta lá, Elias foi voz profética. Daniel foi voz profética com Sadraque, Mesaque e Abidnego, mesmo com Babilônia querendo de alguma forma engolir eles. Então, essa voz profética que tem faltado, né? A gente levantar pessoas que estejam dispostas a lembrar que ainda existe uma forma correta de adoração. Uma forma que a gente saiba direcionar nossos cultos e se portar também diante do Senhor, né? Não estamos indo para simplesmente participar do culto. Nós que fazemos o culto para o Senhor, Ele nos inspira, nós entregamos a oração, a adoração a Ele, né? É verdade. Isso também, rapaz, isso é um reflexo da nossa atual geração, né? É uma geração que é tudo de bate e pronto. É uma geração que ela não tem mais tanta paciência para as coisas, né? Isso acaba se repetindo nos nossos cultos, né? É uma geração que quer tudo remoidinho para ser de fácil digestão, né? É uma geração que atualmente é como aqueles passarinhos filhotes que quer que seja mastigado e vomitado na sua boca para estar de fácil digestão. Ou seja, é uma geração que procura, como os bereanos mesmo citados no momento bereano, que você falou, procura ver se aquilo está sendo falado está condizente com a realidade dentro da palavra. É muito mais fácil pegar algo já pronto, tomar para si e seguir a vida. Então acaba o quê? Acabar se alimentando de qualquer porcaria. Tudo que já está mastigado, como está na sua boca, já é satisfatório e fica a vida ali gera uma geração também totalmente perdida. Porque como é que alguém vai ensinar uma coisa se não aprendeu direito? Como é que eu vou te ensinar que 2 mais 2 é 4 se eu aprendi que 2 mais 2 é 5,5? É que nem com o comentário que a Danile comentou aqui, a geração fast food. Isso aí me leva o evangelista velho. Esse lanço mais dessa. Meu pai colocou aqui também, isso já virou constante nas igrejas, né? Principalmente aos domingos. Polêmicas à parte, vamos aí para praticamente nosso finalzinho, né, cara? A nossa pergunta aqui, ó. E a pergunta, acho que até sugestiva, um pouco, pode ser complicada, polêmica, enfim, vamos seguir. Existem requisitos para ser um adorador ou simplesmente participar de um ministério da igreja, de forma geral? Mas como a gente está falando hoje de louvor e adoração, né? Para se entrar no ministério de louvor, tem requisito para participar
do corpo da igreja ou para ser considerado um adorador, existem requisitos? Bom, essa sua pergunta ela pode ser dividida em duas partes. Para você ser considerado um adorador, não existe pré-requisito. Tem que existir apenas o desejo do seu coração de adorar, né? Como eu falei, a adoração não está contida simplesmente no ato de louvar. A adoração faz parte do nosso dia a dia. O nosso decorrer do dia, a gente está adorando. No momento que você está em espírito de oração, está pensando no louvor, está lembrando daquela palavra que você foi alimentado, tudo isso faz parte da adoração. Tudo aquilo que te lembra o reino e mexe com você, e você tem vontade de externar, é adoração, né? Agora, assim, para participar de um ministério de louvor, alguma coisa na igreja que seja voltada a levar pessoas para a adoração, né? Isso é até um pouco mais direcionado a ministros de louvor ou ministros de algum departamento, alguns liderança também. Antes de tudo, tenha na sua cabeça, não adianta você vazio querer encher alguém. Você não enche uma jarra com um copo vazio. Você enche uma jarra com um copo cheio. Então não adianta você achar que só o ato de você chegar lá na frente cantar, ou chegar lá na frente dançar, ou ter uma palavra, alguma coisa corrida de qualquer jeito, isso não te faz um ministro, não te faz uma líder de oração. Você primeiro precisa se encher para que você possa transbordar e encher outras pessoas. Você precisa se capacitar para poder capacitar outras pessoas. Você não vê um professor, alguém dando aula de, sei lá, de português sem conhecer língua portuguesa. Você não vê ninguém dando aula de matemática que não tenha estudado matemática. Então a gente não pode querer levar pessoas a fazer a adoração ou conduzir pessoas à adoração se a gente não tiver plena certeza de que a gente está adorando em todo tempo. Então, o pré-requisito se você quer participar disso, peça a Deus, peça a Deus para te mostrar o real propósito dele para você. Porque às vezes a pessoa quer porque quer ser ministro de louvor, mas ela não tem um chamado para louvar, né? Ela não tem um chamado para cantar, não tem um chamado para tocar, não tem um chamado para a área de louvor. Mas de repente essa pessoa ela é ótima dando a palavra. Às vezes essa pessoa é um bom orador. Ou seja, ela consegue falar com Deus de uma forma tão sincera, né? Ou seja, um bom orador. Então, tem que pedir a Deus para revelar o seu real mistério ou a vontade dele para você no reino. Às vezes a gente só quer coisa grande, só quer estar de frente, só quer estar em cima do púlpito, só quer estar aparecendo de alguma forma, quando Deus chama até as pessoas que fazem pequenas coisas para poder estar conduzindo também obras no seu reino. E esquecer que a adoração tem que ser só dentro de quatro paredes, né? Nós não temos que ficar sendo refém de um templo para poder adorar. A adoração ela externiza para fora, né? Se Deus quisesse que a gente ficasse dentro de quatro paredes, Ele não mandava a gente pregar o evangelho aos quatro cantos. Mandava a gente ficar só na nossa comunidade cristã ali e pronto. Prega na tua comunidade cristã que está de bom tamanho. Não, Deus fala para a gente pregar nos quatro cantos da terra, em tempo e fora de tempo. Ou seja, a gente tem que externar. Você não pode ficar só retido a um único local, né? Então, se você tem desejo de participar de alguma coisa, em ser um adorador de frente para alguma coisa, primeiro peça a direção a Deus, se capacite, se encha, se alimente da palavra, para que quando você estiver de frente para alguma coisa, não seja apenas as suas vontades, seus pensamentos, seus sentimentos que você está externizando para outras pessoas, mas que você possa ser sempre ferramenta na mão de Deus. E outra coisa muito importante, muito, muito importante, nunca deixe o ego entrar, porque infelizmente muitos caem por causa do seu próprio ego.
Muitas das pessoas que a gente vê caídas hoje, que foram grandes ministros, grandes pregadores, grandes adoradores, grandes ministros de louvor, caíram por causa do seu próprio ego, de se acharem especiais demais que não precisavam de mais Deus para nada. É. E o que mais, assim como que o derrubou o diabo foi o seu ego exacerbado, é o que tem derrubado muitas pessoas. Muito, muito bom fechamento. Acho que foi perfeita essa tua última comparação com tudo que você falou. Eu tinha até isso para falar lá no início, mas esqueci. Mas fechou com chave de ouro. Chave de ouro mesmo. Minha mãe, aqui, tua esposa até comentou que minha mãe tá polêmica aqui, que ela botou assim, ó, vejo muitos artistas à frente da igreja. Ih, quase perdi aqui. Simuladores de adoração ou meros fantoches. Eita. É verdade. A varoa, eu vou botar ela pra pregar lá, porque tá um passo. Aí ela botar que é adorar acima de tudo, é adorar. Então, E a Rosângela, beijo. Saudade de vocês. Vou aparecer aí para tomar um café. Ainda bem que eu não faço café, então vai ser na casa do lado. Vamos aproveitar. Para a gente fechar aqui a nossa live, eu pedi para você fazer se você quiser fazer uma conclusão, ou se não quiser também, achar que já comentou, algum agradecimento, alguma palavra que tenha faltado, ou um pedido de perdão, ou sei lá. Fica à vontade, é meio que o nosso fechamento aqui, porque depois eu também vou fazer isso. E desde já agradeço a todos que participaram com a gente aí, né? Obrigado. Vamos lá, fica à vontade. Não, primeiramente quero agradecer o convite que você me fez, né, meu grande amigo. Eu acho muito importante o surgimento de pessoas que se levantem, assim como você falou dos profetas, para pregar o verdadeiro evangelho e bater de frente com essas legalidades que estão por aí. Porque realmente os tempos são muito difíceis. E se do jeito que as coisas estão caminhando, já as perseguições estão batendo na porta e precisamos estar alimentados da verdadeira palavra, da verdadeira mensagem para estar firmes, para resistir o que está por vir. Obrigado a cada um que participou dessa live. Desculpe meu nervosismo, eu às vezes falo um pouco rápido, eu estou com um pigarro horrível na garganta, uma rouquidão, que está me acompanhando desde domingo. Desculpa se algumas vezes também falei um pouco rápido, não fui muito claro o que foi passar. E no mais eu queria, né, já que é uma live sobre louvor e adoração, cantar só um trechinho de um louvor. Posso? Por favor. Só um trechinho. Justamente de um louvor muito antigo, mas que não sei se tem pessoas não crentes que estão acompanhando a nossa live, mas é um louvor que fala sobre tudo que Cristo fez por nós, sobre o fato dele ter carregado as nossas dores, nossas transgressões, o nosso pecado, tudo suportado para que hoje nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então eu peço para você que está conosco até agora, que medite na letra desse louvor, não repare nos meus pigarros, não repare na minha rouquidão, mas que essa mensagem dessa canção possa tocar o seu coração. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele sofreu. Desculpa, errei. Nervosismo, esse negócio de live. Ai, meu Deus. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados.
Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, e o que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Jesus é digno de louvor. Jesus. Desculpa os errinhos aí. Esse negocinho pra mim, fico nervoso pra caramba. Qualquer coisa à frente da câmera. Fica tranquilo. E ó, só de você estar aqui já foi mais que especial. Eu agradeço, né, demais por ter aceitado o convite. Já deixa a Vanessa ciente aí do assunto, até que eu mandei tanto para ela, quanto tenho, às vezes, mandado determinadas coisas para você. Eu acho que ela deve ter comentado contigo alguns vídeos relacionados a um tema específico. Qualquer dia ela se sentir à vontade, o convite ainda está em aberto. Mas, desde já, agradeço a cada um de vocês. Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério. Conte comigo aí. Isso aí já é meio que... Você já sabe, né? Conte comigo aí, com a minha família, minha casa. Vocês podem sempre contar com a gente. Principalmente para chamar a gente para o churrasco, tá? Para hamburgueria. Opa! Com certeza! Mas, brincadeira da parte, eu também agradeço a todos que participaram aí conosco e espero que tenha tocado os corações aí, tudo quanto foi dito. Foi tudo para a glória do Senhor Jesus. E se alguns irmãos se escandalizaram, graças a Deus por isso, o evangelho está sendo pregado e é assim mesmo, faz parte da vida, tá? A Vanessa saiu da live aqui, ela comentou, Vanessa saiu da live depois que eu fiz o convite aí. Tá certo, meu amigo. Beleza? Deus continue abençoando. Que essa geração surjam outros como você, disposto a levar a palavra verdadeira e genuína do Senhor aos quatro cantos da terra. Uma boa noite. Boa noite, meu amigo. Ficar com Deus. Paz do Senhor a todos. E até, se Deus quiser, sexta-feira que vem essa live só vai funcionar direto agora. Paz do Senhor, gente. Fica na paz. Um abraço. Valeu.